Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda, mas pode me chamar de Duda. E nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês algumas dicas para vocês economizarem na alimentação, para vocês gastarem menos com alimentação, né? Nós sabemos que na maioria das vezes, um dos gastos que são mais altos no nosso planejamento financeiro, nas nossas finanças, é com alimentação, né? Eu sei que moradia também a gente gasta muito, mas principalmente na alimentação nós gastamos demais. E eu vejo que tem algumas escolhas, tem algumas coisas que quando nós fazemos, nós conseguimos diminuir bastante esse tipo de gasto. E é isso que eu vou ensinar aqui pra vocês, dar algumas dicas de coisas que eu já experimentei, de coisas até que eu já fiz diferente em alguns momentos de vida, eu acho válido também fazer diferente em alguns momentos de vida, mas são coisas que, em quesito financeiro, eu vejo que faz muita diferença se você faz ou se você não faz. E a primeira dica é, gente, não estoque comida. Não faça estoque de comida. E quando eu falo isso, essa realmente é uma dica que eu fiquei assim, mas isso é bom, isso tem hora que é bom, isso tem hora que é ruim. Então, qual contexto eu tô falando pra você não estocar comida? Se você não tem dinheiro, não estoque comida. Basicamente é isso. Por quê? Se você está com o seu orçamento muito fechadinho, você tem um valor super determinado ali para fazer sua compra, não faça estoque de comida. Não compre mais do que você realmente precisa. E quando eu falo estoque de comida, gente, não é ter um arroz, um feijão, um óleo no armário. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre comprar 5 pacotes de feijão se você usa 2 pacotes de feijão no mês. É sobre comprar 3 sacolas, 6 sacolas de arroz quando você usa 2 sacolas de arroz no mês. É disso que eu tô falando. E por que eu falo que isso já me gerou controvérsias? Porque teve várias vezes na minha vida que foi positivo eu ter comida estocada, porque isso permitiu com que eu tivesse uma flexibilidade melhor, com que eu gastasse menos nos outros meses, por já ter comida em casa. Só que quando você tem um orçamento muito curto e você fica gastando o seu dinheiro para ter mais coisas, às vezes você vai estar tirando dinheiro que vai ser de uma coisa que você realmente vai precisar de comprar naquele mês, de comer naquele mês, por uma coisa que você vai comprar, que você vai precisar só daqui 1, 2 meses e que você poderia deixar para fazer esse gasto depois. Por isso que eu falo essa questão de estocar comida. Estocar comida é uma decisão muito inteligente, né? Tem alguns memes falando de quem comprou azeite, de quem comprou pó de café, de quem tem sacos de café, né? De quem tem essa questão de muita comida dessas coisas que estão caras. Mas para quem não tem dinheiro, não vale a pena você ficar gastando seu dinheiro para fazer um estoque de comida, enquanto você precisava de estar comprando outras coisas. Principalmente porque também em relação à comida, a gente muda muito o pensamento de cardápio ao longo do mês. Então, às vezes você compra uma coisa achando que você vai fazer e depois você muda de ideia e não faz. E eu dou um exemplo para vocês. Teve um dia que eu vi aqui no Instagram, né, no celular, uma receita de salada de feijão. E aí eu falei, vou fazer essa salada de feijão. E aí na compra eu fui e comprei o bendito feijão para poder fazer a salada de feijão, gente. Só que só eu queria comer a salada de feijão aqui em casa. Então eu fiquei deixando, não fazendo porque era só pra mim. O que aconteceu? Não fiz hoje, até hoje eu não fiz a bendita da salada do feijão. E o pacote de feijão tá ali. E tudo aquilo que tá parado é dinheiro que custa, é tempo que custa. Não é de graça, sabe? Foi o dinheiro de alguém, o meu dinheiro, é o seu dinheiro. E quando você fica parado com alguma coisa, é um dinheiro que você poderia ter usado para outras coisas. Então, por isso que eu falo, se você está com um orçamento muito fechadinho, não faça estoque de comida. Compre aquilo que realmente você precisa. E só compre a mais coisas que realmente estiverem na promoção. Um exemplo, eu fui no supermercado recente e a pasta de dente estava na promoção de R$2. Então, nós compramos 3 pastas de dente, mais do que nós precisamos para o mês, porque estava num preço bacana e não iria extrapolar muito o orçamento. Então analise muito bem aí o que de fato compensa comprar em maior quantidade e o que de fato não compensa, que compensa comprar só aquilo mesmo que vai ser usado naquele mês. A segunda dica é, faça marmitas, gente. Faça marmitas ou faça pré-preparos. Por que eu falo isso? Se você deixar para você ficar com fome para fazer alguma coisa, você não vai fazer.
você vai gastar com outra coisa. Então, qual é o melhor jeito de você evitar isso? Fazendo marmita. Gente, quando eu fazia marmita, eu economizava de uma forma absurda, tá? E eu tô falando não só economizar em questão de valor financeiro, mas é questão até de tempo mesmo, me economizava muito, sabe? E eu vejo que isso é uma coisa que faz total diferença, porque toda comida que você joga fora, toda comida que você não come, toda comida que você não faz porque você tá muito cansado e aí você escolhe comprar um lanche, alguma coisa assim, é um dinheiro que você poderia estar usando para outra coisa melhor. Isso significa que você nunca vai comer lanche? Eu falei até nisso no vídeo de planejamento financeiro. E se você não viu, depois você vai ver esse vídeo também, tá? Não é isso, gente. Se comer lanche é importante para você, beleza, vai lá, come seu lanche, seja feliz. Se não, escolha bem, sabe? Escolha bem aquilo que você vai comer na sua alimentação. E fazer marmitas ou deixar coisas pré-prontas facilita demais. Talvez você não gosta de marmita feita, né, pra você pegar e comer. Mas se você já deixar um frango cozido na geladeira, desfiado, isso vai te facilitar, porque daí você sabe que é só tirar e descongelar. Se você tiver um feijão já no jeito, se você tiver um arroz congelado já no jeito, vai ser muito mais fácil. Se você tiver pequenas coisas, sabe? Tipo, igual eu já fiz aqui quibe e congelei, já fiz bife de hambúrguer e congelei. Isso facilita demais, porque na hora da fome você sabe que você já tem alguma coisa ali que no máximo vai demorar tipo 10 minutos para ser feito. E isso economiza muito mesmo. Além de garantir que você não vai ficar desperdiçando nada. Então experimente aí na sua casa fazer marmitas ou fazer alguns preparos de comida que já vão facilitar para você no futuro, né? Para você não ter essa demora de tipo, nossa, cheguei, tô com fome, e se você for igual eu fico chata quando eu tô com fome, eu fico mal-humorada. Então eu quero comer uma coisa rápida. Então, para você evitar ficar gastando dinheiro com bobagem ou ficar comendo coisa que não presta, deixa alguma coisa já no jeito aí para ser fácil, para ser uma escolha fácil para você comer bem e economizar. A terceira dica, eu confesso que vai dar um trabalhinho pra você, mas vale a pena, tá? Vale a pena. Principalmente se você tá precisando de dar uma enxugada financeiramente falando, vale super a pena, que realmente dá muita diferença. Que escolha frutas e verduras e legumes ou da temporada ou que estejam na promoção, gente. E isso faz muita diferença quando você observa. Por quê? As coisas, as frutas, os legumes, eles variam de preço. Se você ficar comprando só a mesma coisa, você vai pagar um absurdo. E dando exemplo também da minha vida que eu tô falando, todas essas dicas pra vocês são coisas que eu vivo, tá? Eu tava comendo muito mamão, e mamão é ótimo, né? Preciso comer mamão, é uma delícia comer mamão. Então eu estava comendo mamãozinho na promoção, beleza e tal. Até que um dia eu fui na mercearia aqui, comprar o bendito do mamão e a moça fala, deu R$19. E aí eu fui e falei, oi, o que foi? Eu acho que eu peguei uma pera junto com mamão, acho que eu me enganei, moça, acho que tem um kiwi aí no meio desse mamão. E aí ela falou, não, tá, é mamão mesmo, e é esse o preço, é porque o quilo tá tanto, e eu acho que o quilo tava, acho que R$9 ou R$10 o quilo de mamão, não sei. E aí deu 2 quilos, porque minha mamão é pesado, né? E aí ficou aí R$19, quase R$20 só de mamão, gente. E era pouco mamão, não era nem muito mamão. E aí na hora eu até assustei, e aí eu falei, gente, olha, isso é importante observar. Porque às vezes você vai nas frutas que você só tem costume e você acaba pagando mais caro. E sempre quando tem uma fruta mais cara, você vai encontrar outra que seja mais barata. E talvez é caso até de você esperar um dia e aí eles vão baratear ali, porque tem alguns dias que estão na promoção. Então, às vezes não é temporada da fruta, mas tem alguns dias que as frutas estão na promoção. Igual tem um supermercado aqui da minha região, que toda quinta e sexta o hortifruti entra na promoção. Então, o que tem que fazer? Deixar para comprar na bendita da quinta e da sexta, para tentar aproveitar o preço e tentar diminuir. Porque às vezes é coisa que a gente não consegue, né? Parar de comer, mas tem como você comer por mais barato, né, gente? E financeiro, R$2 que você economiza, R$3 que você economiza faz muita diferença no final das contas. Então, escolha coisas que estejam na promoção. Igual, por exemplo, depois que o mamão ficou caro,
Eu fui pra manga, que tava na época da manga, e eu comia manga demais, 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 demais. Eu não sei se você gosta de manga, mas eu amo manga também, então eu comi muita manga. Depois eu fui pra banana, e a banana, por exemplo, como ela estraga rápido, eu descobri uma nova forma de usar, que é fazendo o quê? Congelando a banana. Congela a banana e você faz uma batida com a banana. Então você não perde a bendita da banana, que ela estraga rápido às vezes. E você vai estar comendo ali, você vai estar fazendo uma batida. Então você mistura lá a banana, um aveia, um leite, tá ótimo. Delícia, geladinho no calor, facilita. Então prefira coisas que estejam ou na promoção, então observa os dias de promoção aí do lugar onde você mora. Ou que seja da época, né? Que seja daquela temporada que costumam ser mais baratas também. Então não fique só naquela listinha que você tem costume. Mamão, banana e maçã. Talvez a manga esteja mais barata, talvez até a pera esteja mais barata. Que eu ia meio sem graça, né? Na verdade. Mas talvez tenha outras frutas que estejam com o preço bacana, que sejam gostosas também, que você consiga fazer a substituição aí ao longo das semanas também. Gente, essa dica que eu vou dar pra vocês agora, eu confesso que é uma das coisas que não é financeiro, sabe? É financeiro sim, mas é uma das coisas de estresse mental também, tá? Então essa dica prefira coisas que você já tem o costume de usar, tá? E quando eu tô falando isso, eu tô falando com muita sinceridade do meu coração, porque eu realmente sou a pessoa que pega as coisas do mais barato. Mas tem hora que o mais barato não compensa. Tem hora que o mais barato sai caro. Por quê? Às vezes você compra ali uma coisa que é mais barato, que vai te dar muito mais trabalho, ou que você não vai usar. E eu vou te dar o meu exemplo para você entender o que eu estou falando. Café tá caríssimo, né? Eu amo café, mas tá super caro. Então eu vi uma promoção um dia aqui num supermercado perto da minha casa e falei, eu vou comprar esse café. Tá super barato. Inclusive, uns dias antes, eu tinha devolvido um café na padaria porque tava muito caro, né? E aí, depois esse café tinha acabado, outro café que eu comprei nessa época da padaria, e aí eu falei, olha, tem um barato, né? Então aqui ele tava caro, nossa, mas esse tá muito barato. Falei, vou comprar, vou aproveitar, porque tá na promoção e tal, né? E o supermercado fez propaganda do bendito do café, e aí trouxe café pra casa. Gente, quando eu coloquei o bendito do café no coador, eu já falei, deu, gente. E aí eu fiz o bendito do café, mas você pensa num trem ruim, mais ruim. E foi um café que eu fui obrigada a tomar, porque a gente não tava recebendo ainda, né? Então a gente tava fazendo compras assim, semanais, e só ia ter dinheiro depois. E aí eu fui obrigada a tomar um café ruim, e toda vez que eu tava tomando café ruim, eu tava reclamando. E uma coisa que eu comecei a observar era que eu tava largando café. Então eu fazia uma garrafa de café, mas como o café era muito ruim, eu não tava tomando, eu tomava só um copinho e largava o resto. Então o que fazia? Acabou que desperdiçou muito o bendito do café. Então eu percebi que não compensou. E existem coisas que não compensa você economizar. Que se você tentar economizar, você vai quebrar a cara e vai gastar muito mais. Porque agora, por exemplo, fiz compra, comprei um outro café, vou jogar o outro café fora. Por quê? Porque é um café muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Então não tem condição de você tomar, cara. Entendeu? Então é um trem que você gastou dinheiro pensando que você estava economizando. E na verdade você estava gastando muito mais por ser um trem ruim que você não vai tomar, que você não vai comer. Então prefira coisas que você já tem o costume de usar. Marcas que você sabe que, agora ela está 50 centavos mais cara. Mas eu sei que eu vou usar esse bendito desse produto até o final. Esse produto, ele vai ser usado. Porque não adianta ser uma coisa barata que você vai ficar xingando a marca, o divulgador, o marketing, o supermercado, a mercearia o resto da vida. Então, vai por mim. Segue aí o que você tem costume. E eu tô citando esse exemplo do café, mas eu falo assim em outros itens também. Então, às vezes, um arroz ali, que talvez você tenha costume de comprar, e aí você compra um arroz super mais barato, mas é um arroz que fica todo empapado, que fica todo quebrado, e daí que toda vez que você vai comer, o troço, você vai ficar largando o trem, vai ficar desperdiçando o trem porque é ruim. Então
Vai em coisas que você tem costume, em coisas que você sabe que é boa, que você vai usar de fato até o final para fazer valer a pena o seu dinheiro e para não ficar desperdiçando o seu dinheiro, porque desperdício, gente, é o pior jeito que tem de você perder dinheiro, porque é um negócio que você comprou que você tá simplesmente jogando no ralo ali o seu dinheiro porque você não tá usando. Então, vai por mim e segue o costume que você tem já de algumas marcas. Tem coisa que não faz diferença ser o mais barato não, tá? Tem coisa que pode ser o mais barato mesmo e tem coisas que vale a pena você testar. Mas tem coisas que não vale a pena, tá? Então, observe muito bem aquilo que vale a pena. Última dica é, gente, se conheça, conheça os seus gastos, conheça o seu gosto de alimentação. No sentido de, por exemplo, se você é uma pessoa que não costuma tomar café da manhã na sua casa, talvez você pode comprar só um biscoitinho ali que vai estar tudo certo, que não precisa você ficar comprando um monte de trem que você tem ali em casa de café, porque você não toma café na sua casa, né? Ao mesmo tempo que talvez você não goste de jantar comida, que você prefira jantar algo mais um lanche, entre aspas, mas não lanche de lanchonete, sabe? Algo só ali pra lanchar mesmo, nada de arroz e feijão. Então compensa você ficar comprando um monte de arroz e feijão, ficar fazendo um monte de arroz e feijão, sendo que você não vai querer comer. Não compensa. É mais inteligente você se conhecer. E eu vi que ali que eu estou preferindo lanchar à noite, então eu vou fazer algo voltado para um lanche, vou fazer uma crepioca, vou comprar uma tapioca, um ovo e uma carne moída aqui pra me fazer durante a noite, sabe? Então voltar a se conhecer, olhar pra dentro e ver, de forma sincera, porque às vezes a gente se engana, tá? Eu falo por mim, às vezes a gente se engana, às vezes a gente acha assim, não, eu vou conseguir fazer isso porque eu preciso economizar. Não, principalmente com barriga, gente, com barriga, a barriga não engana. A barriga você pode comer sim, uma vezinha ali, você come um trem que você não gosta, mas vai indo, já vai te dando uma ânsia, sabe? Já vai te dando, assim, uma vontade, assim, de largar do seu emprego. Porque se você não está satisfeito com a comidinha, se não tem uma coisa ali pra te motivar, a sua barriga, você percebe que você já vai cair no desânimo. Então, observe quais são os seus gostos, tá? Conhece você. Eu gosto de tomar leite, então eu vou comprar leite. Eu não gosto, então pra que eu vou ter algo assim agora na minha casa, sabe? Eu gosto de comer, eu não gosto tanto de carne, vamos dizer assim. Talvez tem gente que não costuma comer muita carne, então não tem necessidade de você ficar comprando muita carne. Então talvez compense mais você gastar esse dinheiro que você ia gastar com carne comprando alguma outra coisa, algum biscoito que você gosta, ou alguma, sei lá, se você gosta dessa semente, desses trem aí, vai e compra isso, coisas que você vai realmente comer e usar, que tá ligado com a outra dica que eu dei, né? Então se conheça, é muito importante você se conhecer, porque enquanto você não se conhecer, vai ser muito difícil economizar, porque talvez você faça escolhas que no final vão ser escolhas burras de economia. Sabe, escolhas que você vai falar assim, nossa, que beleza, sabe? Que beleza. Então, assim, se conheça. Olha aí o que você gosta de fato de comer. E como estamos falando de alimentação, né? Olha o que você gosta de comer. Observa quais refeições você realmente faz na sua casa. Se conheça, porque o fato de você se conhecer vai te dar muita clareza sobre aquilo que é importante e sobre aquilo que não é importante, que pode ser cortado para que você economize muito mais dinheiro. Gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu gostei aqui de baixo. Se você não for inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se você está buscando formas de economizar, tem um vídeo aqui que eu fiz, eu vou deixar aqui de recomendação. Fiz um vídeo de planejamento financeiro, então compensa você dar uma olhada, que aí você vai saber questões de divisão, de como você pode fazer esse controle financeiro aí mesmo da sua casa, tá? E comenta aqui pra mim embaixo aquilo que também você tem de dica ou que você tem de dúvidas sobre alimentação, sobre como economizar na alimentação. Me conta o que você achou dessas dicas, se você costuma usar algumas dessas dicas, me conta aqui nos comentários. Você usa algumas dessas dicas para economizar? Se você não usa, qual dessas dicas você acha que é a mais importante para de fato economizar na alimentação? Me conta aqui que eu vou amar saber, tá? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau, gente!